que meu pão 100% integral não cresce, André? Olha, boa pergunta, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Pão 100% integral. Hoje nas padarias artesanais nós encontramos pães 100% integral. Muitas aí, a maioria faz pão 100% integral. E é uma característica do pão realmente não desenvolver, né? Não crescer tanto, não dar aquele salto de forno. Ele até dá um salto, mas ele não abre, né? Mas o porquê que ele não abre? O que você tem que entender? Quando se fala de farinha integral, é o grão na sua íntegra, ou seja, ele foi moído e não teve separação dele. Ele passou pela moagem e preservou-se todo o grão, ou seja, por isso farinha integral. Então ali você tem todos os benefícios, né, do grão de trigo. Você tem ali todas as fibras, todos os minerais, todas as vitaminas, você tem todos os benefícios. Olha que maravilha que você tem ali, entendeu? Na farinha integral. O grande problema é que as pessoas olham para a farinha integral com uma farinha, um gosto ruim. Por quê? O primeiro contato, vou falar no caso a minha experiência que eu tive com farinha integral, com pão integral, foi um pão do mercado. O supermercado vende. Isso há muitos anos atrás. Quando eu fui comer um pão integral, eu falei, nossa, que pão ruim. Por que eu tive essa percepção de pão ruim? Porque o que tinha se instalado na minha mente em relação ao pão era o pão que eu tinha comido branquinho. Também fornecido pela indústria, também fornecido pelo grande comércio, né? Que a gente conhece que é um pão branquinho, que praticamente não tem sabor de nada, mas a gente acha que, pelo menos eu achava que tinha, porque então meu cérebro associou que o pão tinha esse gostinho, pão branco, pão tinha que ter aquele gosto. Pouquinho que você vai fugir disso, não, esse pão não é legal. Além do mais, não era 100% integral o pão, né, que na época eu comi na indústria, ele tinha, sei lá, acho que 20% de farinha integral, 30% no máximo. E o grande outro problema, né, a quantidade de produtos que vai nesse pão, e que se chama integral, que é um monte de produtos químicos, sintéticos, melhoradores, conservantes, e piriri, parará, um monte de coisa. Por quê? Porque o pão fica lá parado, conservado, durante, sei lá, semanas, né, às vezes até mês, fofinho, você imagina o quanto de produto que não vai. Enfim, então, eu na época comi, não gostei, falei, não, esse pão é ruim. Então criou-se o quê? Criou-se um paradigma de que pão integral, farinha integral tem um gosto ruim. Isso no meu caso, e eu acredito que muitas pessoas também passou por isso. E abomina, né, em certa parte, o pão integral. Por quê? Não conhecem o pão feito com fermentação natural, feito com uma farinha integral de boa qualidade. Lembrando isso, farinha integral de boa qualidade. Não com o resto da farinha integral, não com misturas. Quando você pega uma farinha integral de boa qualidade, principalmente, né, for orgânico, e você tem um processo de fermentação natural adequado, né, de longa fermentação, esse pão fica muito saboroso. Ele tem sabor, é diferente. O problema é que nós associamos que ele não tem sabor. Não é que ele não tem sabor, que o sabor dele é forte. Não é que o sabor é forte, é que o sabor dele é verdadeiro. Ele tem sabor, o verdadeiro pão integral. Diferente do pãozinho que a gente assimilava, que achava que era pão, né? Que não é pão, na verdade. Então, por que o pão não cresce? Pão integral. Primeiro, como ele não passa por processo de separação, ele não tem uma granulometria, né? Ele não tem moagem, ele não tem separação, ele é moído e ele é conservado inteiro, permanece ali todas as características e a proteína do glúten não está concentrada. Bingo! É aí que está o grande segredo. Na farinha branca, o que você tem? Você tem proteína do glúten concentrada.
Porque vai se moendo, 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 vai só separando. Farinha branca para um lado, farelo para o outro, farinha branca, farelo, enfim, casca, vai separando. Então, de um lado você tem o quê? A proteína, porque a proteína está na parte branca do trigo. Está na parte do amido, que é onde fica o endosperma, chama endosperma. Então, nessa parte branca está o quê? Está o glúten que se concentra na farinha branca. Diferente da farinha quando você moe ela inteira. É simples assim. O que dá a estrutura no nosso pão ficar bonito e abrir é o glúten, é a força que tem no glúten. E ele sendo concentrado, o pão vai abrir. Vai ficar bonito, vai ficar com bastante alvéolos, enfim, vai ficar um pão bonito. Porque está com a proteína concentrada do glúten. E na farinha integral no pão integral, ele não cresce tanto e não desenvolve tanto, porque ele fica fechado. Não é por causa das fibras, não, é porque ele tem pouca carga de glúten, pouca carga de proteica, ou seja, a proteína dele é baixa. É por isso que o glúten está em baixa concentração na farinha integral e ele não consegue fazer o quê? Essa força, ele não tem a força para fazer o que ele faz no pão branco, na farinha branca. Então é por esse motivo que ele é um pão mais pesado, é um pão que não abre miolo. Por mais que você sove, sei lá, por mais que você coloque fermento, deixe fermentar, não adianta. Eu já fiz inúmeros testes com ele. Ele fica fofinho, é diferente, tá? Ele fica macio, ele fica fofinho. Ele chega às vezes até a desmanchar, né? Já fiz pão com farinha integral. Já fiz pão de campanha, que vai farinha integral, que vai farinha de centeio e farinha branca. É esse mix, né, de farinha que ficou assim, ó, desmanchando, ficou uma delícia. Só que não teve aquele salto, aquele super abertura de miolo de centro por causa disso, porque a proteína do glúten não está tão concentrada. Então, desencana desse negócio de que o meu pão integral ele não cresce, não abre. É normal isso, tá? Normal devido à baixa proteína do glúten que está concentrada na farinha integral, tá ok? Mas o pão integral não tem nem o que se falar, é muito mais saudável. Aliás, não tem nem comparação. Quem dera todos nós viéssemos a comer apenas pão integral feito com fermento natural, que é um super alimento, tá ok? Não que o pão branco não tenha algum benefício, tem, passando pelo processo de longa fermentação, respeitando o processo, tendo ali o fermento natural, vai ser um alimento sim, probiótico, vai fazer bem para a gente também, vai ter ali todo o seu benefício, mas o benefício do pão integral é muito superior. Então, espero ter ajudado com esse vídeo, com essa dica, mas desencane, normal, bom, integral, não abrir miolo, não crescer muito, por causa do quê? Da sua baixa concentração de glúten. O importante é você fazer todo o processo direitinho, fermentar ele, às vezes interessante que você até fermenta ele bastante, assim, não, acho que eu não estou fermentando o suficiente. Você sabe o que acontece? Você passa o ponto da fermentação do pão integral, que ele incha tanto que ele murcha, né? Ele desaba. Por que ele desaba? Justamente porque ele não tem proteína de glúten o suficiente para sustentar todo esse gás, todo esse ar lá dentro. Então é besteira você deixar o seu pão integral fermentar demais, deixar ele subir muito, achar que é esse o problema, que não é. Tá ok? Espero ter ajudado. Um grande abraço, um grande beijo no seu coração. Fique com Deus. Até logo. Tchau, tchau.